ela fala conosco profundamente. O que está acontecendo aí? O computador, né? Vai baixando, filho. E é o seguinte, irmãos, quanto mais a gente lê, quando você está longe, quando está afastado, a palavra de Deus vem, a pessoa fica assim, mas quando você está na direção, quanto mais ela fala, mais gostoso é. E é maravilhosa. E eu tenho lido todas as manhãs, né? Meu horário de leitura é das 7 até as 8, quase 7:30. Depois da oração, eu tenho um período, a oração minha 3 horas. Então eu oro 1 hora intercedendo, tudo que eu lembro, em língua estranha, depois 1 hora só em línguas estranhas, mais alguma coisinha, depois leitura e louvor. E Deus tem dado umas palavras. E nós vamos para a palavra hoje mais light, em nome de Jesus. Vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, e no verso 25. Lucas 14, 25. E nós vamos entender o propósito da palavra de Deus. Tinha algo também que daria para falar, mas o celular está ali, na live. Eu acho que eu te passei, lembra que eu te passei umas coisas? Aquilo que você passou no... Porque, irmãos, hoje é assim, ó. Tudo tem uma desculpa, né? A pessoa fala assim, está chovendo. Mas aí tinha que ter só coisa. Está chovendo e não dá para ir na igreja. Porque o pastor foi orar, dizendo assim, vamos ler primeiro, depois eu vou, porque assim vocês sentam. 25. É Lucas 14, 25. Diz assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém, igreja? Querido Jesus, venhas falar conosco, venha nos dar graça neste momento. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala conosco de uma forma muito gloriosa. Pode sentar-se. Então, hoje, o que as pessoas fazem? Olha só, elas inventam desculpa de tudo para não irem à igreja. Então, o que acontece? Ela diz assim, ó, eu não vou à igreja porque está chovendo. Mas ela vai trabalhar com chuva. Então, por que ela não vem à igreja chovendo e vai trabalhar com chuva? Porque a prioridade dela não é a igreja, não é Deus. A prioridade dela é o ganho para comer o arroz e o feijão.
Quando a pessoa tem a Deus como prioridade, ele não olha para a chuva, ele não olha para o tempo, não olha para o frio, não olha para o escuro, ele vem para a igreja. Tudo é questão de prioridade. Muitas vezes a pessoa, né, ela diz assim, às vezes fala, eu não fui na igreja porque estava muito sol, estava muito isso. E a prioridade dela não é a igreja. A prioridade dela é as coisas da vida. E aí vem uma multidão de coisas que se nós não fizermos Deus como prioridade, nós não vamos fazer. Muitos dizem assim, eu não pude dizimar, né, porque o dinheiro não deu. Mas ele foi lá, ele comprou chocolate, ele comprou pizza, ele comprou Coca-Cola, ele comprou cerveja, ele comprou um monte de coisa. Né? E aí ele não pôde, mas ele não pôde dizer porque faltou dinheiro, não. Porque a prioridade dele não era Deus, a prioridade dele era o que ele queria comer. Então, quando a nossa prioridade não é Deus, então nós deixamos Deus por último. Nós fazemos de tudo, nós pegamos tudo que nós temos. Por exemplo, a minha prioridade não é Deus. Então, peraí, eu tenho 50, é o dízimo, eu vou comer carne. Porque a minha prioridade é a carne. É o seguinte, hoje é dia de culto, mas tem um aniversário. Como a minha prioridade não é Deus, eu vou para o aniversário. Então, servir a Deus é uma questão de prioridade. É o que muitas pessoas não têm, essa prioridade. Não tem. Então, Jesus aqui nesse texto, ele está dizendo o seguinte, irmãos, se alguém vem a mim e não aborrece, ele começa dentro da família, e não aborrece seu pai, e a sua mãe, e a sua mulher, e seus filhos, e seus irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque as pessoas querem ser discípulas ou discípulos de Jesus, mas não querem, eu não posso magoar a pessoa. O que você não pode? Ou você serve a Deus ou você serve a pessoa. É isso que diz aqui. Jesus foi claro, irmãos. Foi muito claro. Eu amo a minha esposa, eu não vou aborrecer ela, mas se a partir do momento que Deus está no jogo, entre ela e Deus é Deus. Porque ela não vai me dar salvação, e Deus vai me dar salvação. Então as pessoas não têm olhado para isso. Jesus foi muito claro. Ele foi muito claro nisso. Então, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, porque o que pastor, eu vou aborrecer meu pai, mas por que aborrece? Vamos explicar um pouco isso. Quando ele disse assim, e os inimigos seus serão os da sua própria casa. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa vem, vamos olhar para os judeus. Quando um judeu se convertia, irmãos, a família dizia assim, nós não queremos você mais em casa. Vocês sabem por quê que o povo levava os dízimos para os apóstolos? Tudo que eles tinham quando ele lá em Atos fala que eles vendiam todos os bens e levavam para os apóstolos. Tudo, dava tudo que tinha. Eles levavam e davam tudo que tinha, por quê? Porque quando o judeu se convertia, a família não aceitava eles mais em casa. Não aceitava. Então a igreja tinha um povo, um lugar onde eles iam e a igreja sustentava eles, dava ajuda para eles. E aqueles que se convertiam e eram ricos, dava tudo o que tinha, não dava só o dízimo não. Eles davam tudo o que tinha. E os apóstolos distribuíam para eles, então de maneira que eles não tinham necessidade. Por isso que quando Ananias e Safira, lá em Atos, acho que é Atos capítulo 5, se eu não me engano, vocês me ajudam aí, 2 ou 5, a gente erra os números, mas não é a texto. Lá em Atos, ele chega na igreja e ele falou para o Pedro, Pedro, aqui está a oferta de tudo que nós ganhamos lá da venda da fazenda. Pedro falou, Ananias, a fazenda sem vender não era sua? Era. Vendida ela, também o dinheiro não era seu? Era. Por que você está mentindo para o Espírito Santo, dizendo que foi um valor quando foi outro? Por conta disso você vai morrer. Pedro tinha uma unção fora do comum, irmãos. E o pastor que tem a unção, ele tanto, se ele falar para o mal, acontece ali. Se ele falar para o bem, acontece, porque a unção é unção. A unção é unção. E aí o Ananias caiu morto. Aí o Ananias caiu morto, 3 horas depois chegou a mulher dele na igreja. Vocês veem que o culto lá não era culto de 1 hora não, o culto demorava.
Porque ela chegou na igreja 3 horas depois do culto ter começado. E quando ela chegou, Pedro falou para ela: e aí, tudo bem, Safira? Ela falou: tudo bem. Falou: vendeste por quanto a fazenda lá? Ela falou: por X, ela já tinha combinado com Ananias. Ele falou: tá vendo ali os pés daqueles homens ali? Acabaram de sepultar seu marido porque mentiu, e você vai morrer agora também. E ela caiu morta também. Por quê? Porque a pessoa, ela mentiu. Ela não priorizou Deus. Ela não quer, e às vezes a gente não quer, irmãos, magoar as pessoas. Mas eu digo para vocês uma coisa: tem hora que a gente tem que magoar as pessoas sim. Você tem que dizer a verdade para as pessoas. O que você quer na vida? Você quer servir a Deus? Quer viver com Deus? Então Jesus foi claro: quem não aborrece, né, seu pai e sua mãe, por quê? As pessoas se convertiam. Os judeus, os pais não queriam mais eles em casa. Então eles tinham que ter um lugar, por isso a igreja atendia a eles. E hoje você tem uma família, imagine uma família hoje de 20 pessoas. Todo mundo tem uma religião, todos naquela religião, desde que nasceram, todos. Seja no catolicismo, seja no hinduísmo, né? Seja no que quer que seja a religião, eles estão lá. Aí um se converte, o que vai acontecer? Todo mundo vai falar: mas você vai virar crente agora? Ou agora você vai ser crente? Você vai abandonar? É ou não é? Não é assim que acontece nas famílias ou não? Ou você vai ser crente agora? E já começa a fazer desfeita. Então esse é o atrito que Jesus falou que aconteceria. Agora por quê? Jesus que fala assim, e ainda fala assim que Jesus seria, né, a divisão entre o pai e a mãe. Mas por que a divisão entre o pai e a mãe? Eu vou fazer uma ilustração aqui. Vem os dois aqui. Vem cá. Os dois felizes aí. Os dois alegres. Vem cá. Sorrindo. Vem cá, alegre. Vem cá. Aqui. Aqui, ó. Não, mas por que vocês estão aí? Vem cá. Isso aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Os dois felizes. Na mesma casa, mesma carne, mesmo copo de cerveja. Estão lá. De repente, o que Jesus faz? Alegria. Chega e fala: agora eu vou. Quero Jesus. Quero Jesus. Jesus vem e entra. Certo? Aí estamos aqui, o muito alegre. Mas ele olha, o que Jesus? Ela escolheu Jesus. Aí Jesus fez o quê? Fez isso aqui, ó. Quem é agora a interrupção entre ele e ela? Quem está no meio dos dois agora? Quem? Quem, filhinha? Abre a boca. Jesus. Jesus. Então por isso que Jesus torna-se, irmãos, o quê? Vamos dizer assim, uma cerca, algo que vai ser um impedimento. Porque agora Jesus está aqui. Então, para ele aqui chegar até ela, ele vai ter que passar por Jesus. Para ela chegar até ele, vai ter que passar por Jesus. Por isso que Jesus falou que o inimigo seriam os seus da família. E ele estaria no meio, ele disse assim, ó: eu vim colocar o pai, né, a nora contra a sua sogra. Não é isso que ele veio falar? Veio colocar confusão entre a nora e a sogra. Por que confusão? Ele é briguento? Não, mas é porque a confusão se dava por quê? Porque a nora se convertia e a sogra continuava sem crer. Essa é a divisão. Então, a partir do momento que a família vem e um se torna crente e o outro não, começa a contenda. Agora, o que acontece? Eu sou crente. Então, quem que eu vou querer agradar? Eu vou agradar ela que não é, ou eu vou agradar a Jesus? Quem que nós temos que agradar? Jesus. Obrigado, viu, filhinha? Obrigado, meu campeão. Então, olha só, Jesus. Então, nós temos que agradar. E hoje o que não acontece é isso. Então, hoje as pessoas, por exemplo, a mulher fala assim: ah, você vai na igreja? Poxa, hoje eu queria comer pizza, a semana inteira nós trabalhamos. Isso aí eu mereço. Ninguém merece nada, irmãos. Nada, irmãos. Eu mereço, vamos lá. Você vai na igreja? Ó, você vai. Aí ele fala assim: não, hoje nós vamos comer churrasco, mas vamos lá. Entenderam, irmãos? Começam então essa contenda. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Cadê meu fundo musical? Tá aí, estou ouvindo ele ou não? Então olha só, então começa, irmãos, a contenda aí. Isso, um pouquinho só mais baixo. Então olha só, aí Jesus falou assim, ó: se alguém vem a mim, olha só, se alguém vem a mim
e não aborrece seu pai, e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmão, servir a Jesus é aborrecer a própria vida. A própria vida. Porque olha só para nós, o que a nossa vida quer? O que o nosso corpo quer? Eu estava conversando agora com o Jonas ali antes de começar o culto. E ele está falando do cansaço dele. O Jonas trabalha o dia inteirinho, sentando tijolo. É pedreiro. E 2 horas da manhã o Espírito Santo está acordando ele para orar. Imagine a situação desse homem. Levanta às 2, vai orar e depois o dia inteiro sentando tijolo. Né? E aí? E agora? A carne quer o quê? Quer dormir. A carne quer dormir. Hoje, irmãos, eu levantei 5 horas, eu estava arrebentado. Arrebentado, a minha carne queria dormir, porque eu dormi pouco essa noite. Mas não, eu fiz, já falei, Senhor, eu estou aqui ainda, falar, Senhor, me ajuda aí, Espírito Santo, e vamos junto, e vamos junto, e vamos junto. Sabe? Um cafezinho sem açúcar, tomando uma gotinha de café e tal, e vai, e vamos orar. Porque o corpo quer dormir. O corpo quer ficar em casa. Vocês acham, ó? Nós estamos aqui, não estaria melhor em casa ter uma jantinha quente, uma sopinha e depois uma cama? Sim, mas nós estamos o quê? Fazendo a vontade de Deus. Então olha só, nós estamos aqui para adorar a Deus, digam glória a Deus. Agora diz assim, ó, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qual que é a nossa cruz, irmãos? A cruz tem nome. Alguém grita o nome de uma cruz aí ou não? Cruz tem nome, né? Então olha só, nós sabemos qual é a nossa cruz. Então nós temos uma cruz, a cruz é a nossa vida, é o nosso dia a dia, são as dificuldades, são os problemas, são as coisas que acontecem. O trabalho, o cansaço é uma cruz. Você chega em casa, você vai cedo para o serviço, chega às 7 horas da noite, você está moído, fica o dia inteiro em pé, as pernas estão doendo, o pé está ardendo, não é isso? É uma cruz. Mas eu vou deixar de adorar a Deus? Agora eu pergunto, entre a cruz e Jesus, qual é o meu objetivo? Né? Qual é a minha prioridade? É Jesus. Porque quando vem a doença, vem a dor, irmãos, o que nós queremos? Saúde. E aí não se corre fazer de tudo para Jesus? Não se corre, vai na igreja e busca, e ora e pula Jesus, não é isso? Então nós temos que ver qual é a nossa prioridade na vida. E a nossa prioridade é servir a Jesus, digam glória a Deus. Servir a Jesus, então nós temos que buscar em Deus, não é? E entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Então Jesus foi muito claro. E aí ele diz assim, ó, eu vim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. O que Jesus estava falando? Planejamento. Jesus está falando de planejamento. Tem muita gente que não planeja nada, não tem planejamento, irmãos. Eles levam uma vida de qualquer jeito. De qualquer jeito. Às vezes pega de manhã, pega o dinheiro, compra o pão, compra o negócio. Ele não calcula, ele não planeja. E depois vem dificuldade, vem problemas, vem lutas, vem tribulações. Mas ele não tem planejamento, ele não busca em Deus uma direção, um planejamento para a vida. E quando você não planeja as coisas, ela vem e o mal chega. Então Jesus falou, tem que sentar e ver o que você pode fazer. Agora, quando eu tenho Deus como prioridade, irmãos, então ele começa a me direcionar, amém, igreja? Ele começa a me direcionar e as coisas começam a funcionar, começam a fluir. Então ele diz assim, ó, você tem que pensar o que você vai fazer para ver se vai poder. Eu lembro um pastor, uma vez eu fui numa convenção de uma igreja no Paraguai, lá em Assunção, no Paraguai. E aquele pastor dizia o seguinte, tinha um pessoal que eles tinham uma dificuldade grande. Né? Dificuldade grande. E aí a coisa melhorou. Sabe o que eles tomavam na hora do almoço, na refeição? Leite gelado. Leite gelado na refeição, irmãos. Leite é para tomar de manhã, e olha lá ainda. Né? E eles tomavam leite gelado naquela refeição. E fazia as coisas. Então você tem que priorizar. Pastor, eu vou fazer o quê? Eu vou gastar. Não, irmãos, vamos ver o que dá. Eu falo para a pastora Miriam, eu não tendo nada, ou muito pouco,
eu vivo com o pouco que eu tenho. Se um dia Deus me der um montão, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. Não é porque eu tenho montão que eu vou comprar. Hoje eu compro um arroz de 20, e a hora que eu tiver um montão eu vou comprar um de 50. Por quê? Vou continuar com o de 20, está me sustentando. Mas tem gente que ele vai e lutando para isso e quer aquilo, e depois ele esquece de olhar para trás. E quando vem a dureza, ele não sabe para onde ir. Porque a falta do planejamento. Ela não planejou e aí ela não consegue a bênção de Deus. O seguinte diz assim, ó, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a viram zombem dele. Por quê? Olha só, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Porque quando uma pessoa faz uma coisa que está além do que ela pode, ela vai ter dificuldade. E aí ela vai pedir ajuda e alguém vai dizer, puxa vida, por que fez o que não podia fazer? Que eu sou do tipo assim, se eu faço além do que eu não posso, mas também eu não peço ajuda para ninguém não. Eu vou ali, ó, eu sou bem chato nessa coisa ali. Eu sofro caladão, só eu não peço nada para ninguém não. Eu ardo com meus negócios e corro atrás. Entendeu? Porque eu fiz errado. E mesmo na necessidade, nunca pedi nada para ninguém também não. Se eu recebi alguma coisa, porque Deus mandou, Deus tocou, mas eu fico na minha. Se eu não tiver pão em casa, não vou ligar para nenhum, dizer assim, irmão, me dá o pão que eu não tenho. Não vou não, fala, Deus, é eu e o Senhor aqui, não tem pão. Então você tem que ter o que? A fé, o planejamento das coisas. Então observe bem, irmãos. Então para não suceder tal coisa. E olha só, ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular e se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, ou com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem e não pode ser meu discípulo. As pessoas querem ser discípulas de Deus, elas querem servir a Deus, mas não querem renunciar às coisas da vida. Servir a Deus é uma renúncia, irmãos. Elas querem servir a Deus, mas não querem renunciar. Não, se eu fizer tal, deixar de comer isso. Não, irmãos, tem renúncia. Servir a Deus, porque as pessoas falam, pastor, servir a Deus é um negócio fácil. Não é fácil não, irmãos. Servir a Deus é um negócio difícil. Por que tem um monte de crente desviado por aí? Porque é difícil servir a Deus. Então nós temos que estar na presença de Deus. E as lutas vêm, mas quando você tem Deus como prioridade, não te falta nada. Amém, igreja? Ó, Davi, irmãos, Davi tinha Deus como prioridade. O que ele escreveu no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. E se você pegar o original, que a gente lê assim, nossas Bíblias estão assim, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no original do grego, está assim, ó. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então, uma diferença. O nada me faltará é diferente de nada terei falta. Amém, gente? É diferente ou não é a colocação? Nada me faltará, mas de nada terei falta. Então, quer dizer, e ele conhecia. Mas por quê? Porque Davi tinha Deus como prioridade na sua vida. Então, quando nós priorizamos Deus, não falta nada. Ele vai abrindo as portas. Pode vir lutas, vem dificuldade, vem doença, vem problema, vem. O capeta vem lá para tentar destruir, vem. Ele vem para tentar nos ferir, vem. Mas nós superamos. Amém, gente? Nós superamos. Porque o Senhor é o nosso pastor, Ele está conosco, é Ele quem nos fortalece, digam glória a Deus. Ele é a nossa fortaleza. Então, quando nós priorizamos Deus, as coisas vão acontecendo. E você vai, no começo é luta, o diabo fala, tá vendo? Ó, você fez lá, você deu dízimo na igreja, tá faltando, não vai faltar, Deus vai abençoar. Ó, você fez isso, não, Deus vai fazer, irmãos, Deus é o Senhor, amém, igreja? Agora, se Deus não fizer, ninguém vai fazer. E qual é o nosso objetivo de estar na igreja? É só para ter uma vida de prosperidade? Não, é para ser salvo, amém, gente? É para ser salvo. Agora, quando eu sou salvo, eu desfruto das bênçãos de Deus, eu desfruto da salvação. Sendo salvo, a gente desfruta do melhor de Deus. O Senhor é a nossa força, Ele é o nosso Deus. Então nós temos que entender o processo dele para a nossa vida. Né? E outra coisa, às vezes a gente pensa o seguinte, muitas pessoas pensam que a prosperidade, a salvação, a cruz onde Jesus morreu, foi para prosperar. Não foi nada disso, irmãos.
Jesus não morreu na cruz para nos dar prosperidade, não morreu na cruz para nos dar riqueza. Jesus morreu na cruz para salvar a nossa alma. Agora vejam só o que eu vou dizer para vocês. O evangelho tem duas faces, duas partes. Duas partes. A primeira parte do evangelho fala sobre a vida de Jesus. E a segunda parte fala sobre os princípios de Jesus. Então diga comigo aí para vocês não esquecerem. Diga aí comigo, o evangelho tem duas partes. A primeira, os princípios de Jesus. E a segunda, a vida de Jesus. Olha só, ou o primeiro, a vida de Jesus segundo os princípios de Jesus. Agora vamos entender o que significa isso. A vida de Jesus, ela nos prepara para a vida eterna. Para a vida eterna. Amém, gente? A vida de Jesus, por que a vida de Jesus? A vida de Jesus foi o quê? Sofrimento, angústia, humilhação, dores, não foi isso? Né? Foi soco, pancada, cruz, açoite, né? Coisa na cabeça. Foi a vida dele, então nos prepara para a vida eterna. Mas os princípios de Jesus nos prepara para o quê? Para uma vida de prosperidade. Amém, igreja? Uma vida de prosperidade. Agora as pessoas querem vir para a igreja, mas não querem servir os princípios de Jesus. Por isso que elas fracassam, irmãos. Por isso que você olha e vê um monte de crentes frustrados por aí. Pessoas que estão na igreja 10 anos, 15 anos, 20 anos e vivendo uma vida de miséria. Pastor, Deus não veio para dar riqueza. Ele não veio para dar riqueza. Mas quando você olha para os princípios de Jesus, você prospera. Amém, igreja? Você prospera. Então esse é o princípio, nós temos que entender. O evangelho tem duas partes. A vida de Jesus que nos prepara para a vida eterna, pelo sofrimento, pelo sacrifício, pela morte, pela dor. E os princípios de Jesus, os ensinamentos dele que nos prepara para uma vida de prosperidade. O que ele está falando nesse texto aqui? Ele está falando sobre vida eterna ou ele está falando sobre princípio? Quando ele diz aqui, ó, aquele que vai construir uma casa e não faz a conta do que vai gastar, é princípio. Aqui é princípio. Ele está falando do princípio. Você é crente, mas vai saber o que você vai gastar lá. É o princípio, para você não passar vergonha. Está falando do princípio. Agora, aquele que não nega a si mesmo e não vem após mim, ele está falando o quê? Da vida eterna. Ele está falando o quê? De uma vida. Então nós temos que entender o que é princípio e o que é a vida. Para saber o que é que Jesus quer de nós. Então aqui ele nos ensina desta maneira, os princípios dele e a vida dele. Então ele está ensinando. Aí ele diz, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo tem que renunciar a tudo quanto tem, irmãos. E a renúncia é dura. É ou não é? Renunciar é duro, gente. Imagine você chega de manhã com frio e renuncia a tomar aquele café quente com leite, aquele pão com manteiga. É renúncia. É ou não é? Agora de noite dá aquele friozinho que vai esfriar. Ela diz que amanhã vai esfriar. E aí você, aquela sopa quente, você fala, não vou comer por Jesus. É renúncia. Então não é fácil, gente. Renunciar não é fácil. Mas nós temos que fazer. Não porque Deus quer que façamos, ou porque nós vamos ser mais santos do que os ímpios, não. É porque nós cremos num Deus que é poderoso. Amém, gente? Porque Davi falou, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E aí eu vou para uma outra parábola, muito importante também aqui. Deixa eu ver se eu tenho tempo. 9 horas já, mais uns 10 minutinhos já vamos terminando. Olha só. Jesus, ele fala no capítulo 15, que, olha só, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os filisteus e os escribas. Olha só. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Olha só, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99,
e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la, achando-a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de júbilo, e indo eu vou fazer exame de vista segunda-feira, e indo para casa, reúne-se os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus está dando um ensinamento do quê? Né? Que muitas vezes também é muito interessante o ensinamento que ele está dando a respeito da ovelha. Tem mais valor, Moisés, muitas vezes, uma ovelha perdida do que as 99 que estão ali. Então ele está ensinando também um princípio aqui. Um outro princípio. Que é o princípio de Jesus, é o princípio da salvação. E ele vai num outro seguinte dizendo, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrar? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então são princípios, né, que Jesus está ensinando a respeito da salvação, da transformação, da forma. O que é uma dracma, né? Se tem 10, umazinha não é nada. Mas ela fica feliz porque ela vai. Porque alguém fala assim, e aquela pessoa, que importância tem? Tem muita importância. Mas nós temos que entender o quê? Duas coisas. O princípio de Jesus e a vida de Jesus. O que é que nos proporciona? No que é que eles nos levam? Amém? No que eles nos levam? Eu senti falta do fundo, vocês estão distraídos aí. A distração dos meus bonitos está grande, né? Celular na mão. Está desligado? Ainda bem. Aí. Então vocês estão entendendo, irmãos? E aqui vocês estão agora, aqui, ó, nos princípios do pastor aqui, fica atento aí. Então nós entendemos, irmãos, o princípio, aprender essas coisas. Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas Deus não precisa disso. Eu já vi, tem na internet muitos pastores que falam assim, Deus não precisa de dízimo porque ninguém vai vai para o inferno por não ser dizimista. Deus não precisa mesmo do dinheiro, Ele é dono de tudo. Mas se você pegar os princípios da Bíblia e for lendo os princípios da Bíblia, você vai chegar a um ponto que, se não for fiel, não vai ser salvo. Essa é a verdade. Não é o dinheiro. Quem de nós aqui tem dinheiro, irmãos, para pagar a salvação que Jesus comprou com sangue? Fala para mim. Nós não tem dinheiro. Tem dinheiro que paga ou não? Não tem. Mas se você não for fiel nas palavras dele, no princípio que ele ensinou, você vai perder a salvação. Não é pelo dinheiro, é pelo princípio. Dinheiro não quer dizer nada. Porque se o dinheiro valesse alguma coisa, quem dá um dízimo de 100 reais e quem dá um dízimo de 1 milhão, que tem gente que dá dízimo de 1 milhão, de 100 mil reais, então o de 100 mil já estaria na glória. Mas não é isso. Não é 100 mil, 1 milhão. É princípio, é obediência. Então se pecam pela desobediência, não é pelo valor. O valor do dinheiro não é nada, irmãos. Não é nada. Mas o que se peca é pelo princípio. Ele diz, trazei o dízimo à minha casa para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não roube os vossos frutos, nada e nada vos consuma. E aí ele fala depois no final lá, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus tem princípio, irmãos. O que serve a Deus, ele não olha para a dificuldade, ele olha para o princípio. O que não serve a Deus, olha para o problema, para a dificuldade. O que serve a Deus, olha para o valor. Ele não olha, o que tem princípio, olha para Deus. O que não tem princípio, olha para o valor.
Essa é a realidade. Então a Bíblia ela é muito clara. Deus não vai mandar ninguém para o inferno porque não dá o dinheiro. Mas Deus vai mandar para o inferno porque não obedecem a sua palavra. A sua palavra. Essa é a verdade. Ah, pastor, eu não dou 10 reais na igreja? Não, você não vai para o inferno por causa disso não, irmãos. Fiquem tranquilos, se você não der seu dízimo a vida inteira, Deus nunca vai te mandar para o inferno por causa do valor do dinheiro. Mas quando Ele for julgar o princípio da palavra, é aí que a coisa vai arder. Não é, e tem mais, vocês acham que Jesus vai julgar ou não? Vai não. Jesus não vai julgar ninguém. Se alguém pensar que Jesus vai julgar, não vai. A Bíblia diz que Jesus não vai julgar ninguém. Sabe quem vai julgar os pecadores? A palavra, esta palavra aqui, ó. Esta palavra que vai julgar, é ela, porque é ela que foi escrita. Jesus não vai julgar. Quem vai julgar é a palavra. É a palavra. Então nós temos que entender isso, que é princípio. O que é que eu estou fazendo na igreja? O que é que eu venho na igreja? O que é que eu quero de Deus? Por que eu vou à igreja? Para cantar um hino? Para ouvir? Não, eu vou para aí porque eu vou adorar a Deus. As pessoas falam assim, eu já vi muitos clientes falar assim, nossa, fui no culto hoje? Nossa, não senti nada. O culto foi vazio, mas o culto não é para você, o culto é para Jesus. Nós temos que oferecer o culto a Deus. E não Deus dá o culto para nós. Amém, gente? Quem sai da igreja vazio porque já chegou vazio de tudo. O culto não é, eu não senti, mas peraí, o meu culto, eu venho aqui para hoje, por exemplo, tinha 2 irmãs à tarde. Eu vim, abri e fiquei. Aí chegou a irmã, que eu já esqueci o nome. A irmã Salete e Anita. A Salete e a Anita. E pastor, nós pode vir? Falei, não, vocês vieram aqui, vamos louvar, vamos e cantamos e pregamos e oramos. Né? Por quê? Porque o culto não é para mim nem para elas, o culto é para o Senhor. Se nós estamos aqui, vamos prestar o nosso culto, amém, igreja? É isso. Então, quando você oferece o seu culto a Deus, por que muitos não recebem de cima? Porque daqui não vai. Ele fica na igreja murmurando, às vezes fica olhando o irmão, a irmã, tal. Não, você tem que chegar aqui e louvar, adorar o Senhor, e dele vem a bênção, digam glória a Deus. Então são princípios que nós aprendemos na palavra de Deus. Não é dinheiro, não é isso, não é fé, nada. O princípio, se eu não sirvo essa palavra, é por ela que eu serei julgado. E a Bíblia diz que Jesus não vai julgar ninguém, quem vai julgar é a palavra. Ela que vai julgar. Ó, está escrito ali, você fez? Não fiz, então ela que vai te julgar. Ah, mas eu não fui na igreja porque o irmão lá era, né, a gente vê muito, o irmão lá era, não interessa. Eu estava lá na igreja. A palavra estava lá, né? Então é assim, eu não gosto do pastor Paulo. Tem gente que não gosta de mim, irmãos, nem me vê. Bicho, tem gente que não gosta de mim, não. Nem me vê. Mas eu não estou nem aí. Eu tenho que dizer a verdade. Gosto de mim ou não gosto, eu prego a palavra. A verdade. É o princípio. Entendeu? Por quê? O princípio nos leva a uma vida bem-sucedida. Aqui nós podemos não ter nada, podemos até fome passar aqui servindo a Deus. Mas se nós formos salvos, glória a Deus. Glória a Deus. Então é princípio que nos leva a uma vida abençoada. Amém, gente? Então aí ele fala sobre a mulher que vai buscar a dracma por menor valor que ela tinha. A dracma, irmãos, uma dracma valia nada. Se você pegar uma dracma e ver o preço da época, uma vez eu fiz um cálculo, é coisa de centavos. Era centavos de real uma dracma. Fiz um cálculo uma vez buscando a pesquisa. Uma dracma valia centavos de real. Mas ela lutava e pegou toda a casa e limpou para achar aquela dracma. Por quê? Porque ela tinha um princípio. Quem tem princípio não joga a menor coisa que ele tem, ele não joga fora, ele valoriza. Amém, gente? Quem não tem princípio joga fora as coisas de valor. E aí quando elas têm necessidade, elas passam mal. O princípio te faz valorizar as menores coisas. E a dracma não valia nada. Mas ela foi lá e o que ela fez? Gente, achei, ela tinha 10. Uma se perdeu. E ela deixou as 9 lá e foi lá buscar aquela. Quando ela achou, ela fez o quê? Reuniu as mulheres, amigas e gente, achei a dracma que estava perdida. Vamos comemorar. Por quê? É valor? Não é valor. Nem tudo na vida, irmãos, é pelo valor, mas é pelo princípio, digam glória a Deus. É o princípio. Qual que é o meu princípio? Qual que é o seu princípio? É isso que nós temos que entender. Princípio vale mais do que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Então nós vamos finalizar aqui, que a palavra hoje está boa.
Então olha só, alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, Jesus falando, ó, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, como é que nós vamos levar um pecador ao arrependimento? Como é que você vai ganhar um pecador para Jesus? Tenta alguém dar um grito aí agora no meio. Como é que você vai ganhar um pecador? Colocando a mão na cabeça dele e dizendo assim, ó, tadinho de você, você é fraquinho mesmo, ou dizendo para ele, você está errado no que você está fazendo, o princípio é esse. É ou não é? É assim, irmãos, princípio. Então nós temos que entender o propósito do nosso Deus. Vamos falar com Deus, vamos orar? Fique em pé em nome de Jesus. Irmãos, vem aqui na frente, aqui em nome de Jesus, vamos orar juntos. Acho que dá para puxar um pouquinho, amor, o microfone. Jogar mais para frente aqui, ó. Pode deixar aqui, vem todos aqui. Pastor Arthur, chega aqui. Eu vou orando aqui e você vai abençoando cada um. Tem alguém, irmãos, que tem alguma enfermidade? Tem alguém? A senhora tem? O que a senhora sente, minha querida? Hérnia de disco? Isso? Vamos estar orando. Vamos estar orando. Pastor Arthur, eu vou orar daqui. E pega o óleo. Unge assim nela, tá? E põe a mão na cabeça. Pastora Miriam, fica atrás dela. Aqui. E nós vamos começar aqui em nome de Jesus. Esse óleo aí. Isso. Nós vamos orando nesse momento. Irmão Jonas, me ajuda na intercessão aí. Em nome de Jesus. Vamos orar, pedir ao Deus a graça e que essa irmã venha receber a cura nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e soberano Pai que está nos céus. Deus bendito, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus eterno. Em nome do Senhor Jesus, Pai, rogamos a Tua graça, a Tua bênção. Deus poderoso, põe Tuas mãos. Repreendemos, Senhor, toda a enfermidade. Repreendemos, meu Deus, toda a obra do mal, todos os poderes das trevas, do maligno, que tem se levantado contra essas pessoas, Senhor. Deus Todo-Poderoso, venha abençoar. Deus bendito, Deus glorioso, venha dar direção. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, rogamos sobre cura nesta noite. Senhor, toda hérnia de disco venha a ser tirada, quebrada. Senhor, todo mal venha a ser destruído. Que a mão do Senhor esteja estendida para abençoar. Que a mão do Senhor esteja estendida para dar vitória. Que a mão do Senhor esteja estendida, Senhor, para dar graça. Em nome de Jesus, Pai, rompe as barreiras. Quebra, Senhor, as muralhas. Tira, meu Deus, toda a enfermidade. Todo mal venha a ser tirado, quebrado, desfeito, banido. Maravilhoso Deus, o Senhor é o Deus de vitória. O Senhor é o Deus de graça. O Senhor é o Deus da bênção. O Senhor é o Deus que rompe as barreiras. O Senhor é o Deus que quebra as muralhas. O Senhor é o Deus que fortalece. Espírito Santo bendito. Espírito Santo glorioso. Espírito Santo maravilhoso. Espírito Santo eterno. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o Deus que quebra, Senhor, todas as correntes do mal, todas as obras das trevas, do maligno. O Senhor é o Deus que fortalece, o Senhor é o Deus que abre as portas, Senhor amado, abençoando, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é o Deus poderoso. Pai, venha dar graça, venha dar direção, venhas fortalecer, meu Pai. Conceda a vitória a teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Digam glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, por esta bênção. Aplaude o nome de Jesus. Glória a Deus. Volte ao seu lugar, em nome de Jesus. Volte ao seu lugar agora. Nós vamos oferecer a Deus a oferta, o dízimo. Segure na sua mão. Se você trouxe em espécie, se você for fazer um Pix, você tem aí o PR Code, né? E vai estar abençoando, em nome de Jesus. Faça as coisas tudo, irmãos, por princípio, viu? Não faça nada com medo,
Não, faça com princípio. Qual que é o princípio? Eu não tenho medo de Deus, porque Deus é um Deus poderoso, muito bom. Mas o meu princípio me faz ter temor a Deus. E o temor me leva a consagrar o melhor de mim a Deus, né? Se tem alguém que se me assistindo aí também pela internet, pode fazer também, se quiser, o Pix do dízimo, da oferta, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu rogo a Ti, Senhor, estende as Tuas mãos, dando, Senhor, Tua graça. Deus é um poderoso Deus, Deus bendito, Deus eterno, o Senhor é um Deus poderoso, bendito e santo. Pai, em nome de Jesus, venha dar graça. Em nome de Jesus, Pai, venha dar direção. Abençoando teus filhos e filhas, repreendendo o devorador, não deixando o devorador roubá-los, não deixando o devorador saqueá-los, não deixando o devorador, meu Deus, tomar o que os teus filhos têm, que o Senhor preparou para eles, Pai. Mas abençoa cada um deles, derramando a tua graça. E faz o teu povo, a tua igreja entender, Pai, que o princípio em fazer o Senhor me servir a Ti é melhor, Senhor meu Deus, do que o ouro, do que a prata, Pai. Porque o ouro e a prata eles acabam, mas o princípio da fé está na Tua presença, não acaba. E o Senhor é o Deus poderoso, por isso nós rogamos a Tua graça em nome de Jesus. Digam comigo: Senhor é meu pastor, Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deus ama aqueles que contribuem com alegria. Diga: ó minha semente, vai trabalhar ao meu favor, e traga para mim uma grande colheita, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode, se você trouxe, espécie, venha trazer o altar e receber a unção. Mesmo que você está fazendo pix, venha receber a unção em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus, o Senhor nosso Pai, porque Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. Digno é o Senhor de todo louvor, toda honra e toda glória. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Queridos, vocês têm recebido uma mensagem da pastora Miriam para um evento que vai ter sábado, né? Quem tiver disposto, vá lá participar em nome de Jesus, né? E vai ser lá na nossa casa. Então, se vocês tiverem condição de ir, vão lá para participar em nome de Jesus, sábado à noite, né? E domingo de manhã, às 9 da manhã, nós vamos começar a escola bíblica dominical. Escola bíblica, pastor Arthur vai estar ministrando a palavra. Vamos estar começando a escola bíblica. Pastor, se eu ir na escola bíblica de manhã, não preciso ir no culto?